Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, professor Fabrício Melo na área. É um grande prazer estar aqui com vocês, com nossa Polícia Penal de Minas resolvendo questões. O concurso está aí, né? Tem aí o temporário, definido banca, etc. E o efetivo também já está aí na pauta, né? Comissão formada, é um concurso que provavelmente irá sair ainda em 2025, mas se não muito, no início de 2026. Então, a gente está aí já preparando a galera, já preparando vocês para que vocês sejam bem-sucedidos na parte de informática, né? Bem, a banca é a banca que nós chamamos de IBGP. Não vá confundir com a IBFC. A IBFC até andou fazendo aí concursos passados, né? Mas eu peguei porque foi a banca selecionada para o temporário e ela é a banca que mais está sendo cotada para o efetivo, tá? Nós vamos corrigir algumas questões, tá? Da banca, para você pegar uma ideia de como que a banca cobra, para você ter uma ideia, uma noção do raciocínio da banca. Então esse foi o objetivo aqui do nosso evento de hoje, tá? Então bora lá, resolvendo questões para a Polícia Penal. Aqui estão algumas informações a meu respeito. Se você quiser pegar meu Instagram, ó, @infocomfabrício, tá? Pode seguir aí, tem muita coisa boa, muita dica para você estar sempre, ó, afiado por dentro daquilo que cai de informática nos principais concursos públicos de todo o Brasil, perfeito? Lá tem muita dica, muita enquete, muito vídeo, sempre te preparando da melhor maneira possível, perfeito? Então, todos os recados foram dados, vamos fazer algumas questões da IBGP, tá aí meu filho, na sua telinha, tá aí, olha só. Sobre os conceitos básicos de informática, a cidade alternativa que apresenta, ó, a melhor definição de memória RAM. Aqui é uma questão sobre hardware, né? Uma questão sobre parte física do nosso computador, né? Aí ele afirma o seguinte, ó, é o equipamento que permite a visualização das informações solicitadas pelo usuário. Permite a visualização, não. Quem permite a visualização das informações, examinador, é o monitor de vídeo, né? Um dispositivo aí que nós temos de saída. Esse que seria o responsável pelo que ele está pedindo aqui na letra A, não é a memória RAM. Letra B, é o componente que possibilita o usuário direcionar o cursor e clicar em locais específicos para executar uma tarefa. Não, isso aqui é fácil, hein? Pô, como é que você usa o cursor aí? Você usa o cursor pelo seu mouse, perfeito? Letra C, é a peça responsável por armazenar momentaneamente os dados dos programas que estão em execução no computador. Pô, essa peça ele poderia mudar, né, para a palavra memória, para ficar melhor. E de fato, né, é a função da memória RAM. Apesar que ele já citou lá em cima a memória RAM, mas tudo bem. A memória RAM é a memória de acesso, né, randômico, aleatório. Como assim, professor? Ela é uma memória responsável por executar, receber, né, a execução de todos os programas do seu computador. Ela é como se fosse a mesa de trabalho do processador. Porque o processador tem a responsabilidade de quê? De processar as informações, né? O processador ele pega dados e transforma em informações. Mas ele precisa de um ambiente para estar executando tudo isso. Esse ambiente é a memória RAM. Então por isso que a gente fala que ela é a mesa, ela é a área de trabalho aí do processador. Então a memória RAM, ela é uma memória tida como memória principal do nosso computador, apesar que nós temos a ROM, temos a cache, que também são consideradas memórias principais, mas a RAM entra nesse rol. Ela é a memória, ó, temporária, conhecida como memória volátil. O que significa isso? É uma memória que só armazena as informações enquanto a máquina estiver ligada, tá? Quando você desliga o seu computador, tudo que está na RAM é apagado. Então é uma memória que só funciona com o equipamento ligado. Ela vai armazenar isso temporariamente. Não é a maior memória do computador, mas também não é a menor, tá? É a memória de tamanho aí mediano, né? Porque geralmente a maior memória é a memória secundária, como exemplo do disco rígido, o SSD. A RAM vem depois, tá? E o tamanho dela, professor, influencia? Sim. Quanto maior a mesa, o processador trabalhar, mais velocidade o seu computador tem. Então, com certeza, quanto maior for a memória RAM do seu computador, mais rendimento seu computador vai ter na execução dos programas, tá? Então, é tida aí como memória principal, cai muito em prova, né? Exatamente por ser essa memória, tá? Não vai confundir RAM com ROM, né? A ROM também é uma principal, mas a ROM é a tida memória somente leitura. É aquela memória que já vem com dados gravados de fábrica, né? Vem com a BIOS.
responsável da inicialização da máquina. Ela é uma memória já não volátil, né? A ROM não apaga os dados quando você desliga o computador. Então, tem uma comparação, essa comparação, quando você for estudar hardware, é sempre importante você pautar para não confundir essas duas siglas, tá? Então, eu gostei aqui da letra C, a gente vai ficar com ela, mas vamos descartar o que, professor, na letra D? Olha lá, é a placa central de todo o computador, onde todos os outros componentes são conectados. Não, isso aqui, ó, isso aqui é a placa mãe, né? Então, é outra conversa, a famosa placa mãe, a mãe de todas, né? A motherboard, que a gente chama de placa central, né? Onde tudo é conectado. Então tá aí, você pode ver que é uma banca que não aperta muito, até lembra um pouquinho a IBFC, a gente sempre fala, é a famosa banca preto no branco, né? Ela cobra ali questões diretas, ela não coloca muita pegadinha, ela quer saber, ó, o que é a memória RAM, meu filho? Define aí o que é, né? Aí coloca, obviamente, sempre conceitos de outros componentes. É isso que eu estou querendo dizer preto no branco. Não é aquela banca que coloca conceitos parecidos às alternativas, mudando ali uma vírgula, mudando uma palavra, para tentar fazer o candidato cair nas pegadinhas. Não, ela é bem direta naquilo que ela está cobrando. Perfeito? Então tá aí.